Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar prosseguimento à releitura do livro Mulheres que Correm com os Lobos. E hoje, o vídeo de hoje vai ser da primeira parte do capítulo 6, que é a procura da nossa turma, a sensação da integração como uma bênção, com o conto O Patinho Feio. Certa vez, numa fazenda, lá pelos lados do rio, uma pata chocava uma ninhada de ovos. Tudo estava indo bem, até que os ovos começaram a tremer, as cascas racharam e deles saíram cambaleantes os novos filhotes. Porém, um ovo que era muito grande ficou ali parado. Uma velha pata veio visitar, e a mãe pata, exibindo seus filhotes, disse: "Eles não são lindos?" Mas aquele ovo, ainda sem rachar, chamou a atenção da velha pata, e ela tentou dissuadir a mãe de continuar a chocar aquele ovo. "É um ovo de peru", falou a velha pata. "Não serve como ovo. Não se pode levar um peru para dentro da água. Você sabia?" Ela sabia, porque já havia tentado. Mesmo assim, a mãe pata, que já estava chocando há tanto tempo aquele ovo, achou que mais um pouquinho não ia fazer mal. A mãe pata diz então para a velha pata que não estava preocupada com isso e comenta que estava preocupada sim com o safado do pai dos patinhos que ainda não tinha ido visitá-los. Depois de um tempo, o ovo grande começou a estremecer, quebrou e dele saiu uma criatura grande e desajeitada. A sua pele era marcada por veias azuis e vermelhas, os pés eram de um roxo claro e os olhos rosa transparente. A mãe olhou e não pôde se conter. Ele era feio mesmo. E preocupada, ela pensou que talvez ele fosse mesmo um peru. Mas quando o patinho feio entrou na água com os outros filhotes, a mãe viu que ele nadava muito bem. E então ela pensou: é, ele é dos meus, apesar de ter essa aparência tão estranha. No fundo, dependendo do ângulo certo, ele é quase bonitinho. Assim, ela apresentou o novo filhote às outras criaturas do quintal da fazenda, mas logo ele foi atacado por outro pato, dizendo que ele era muito feio e merecia ser maltratado. A rainha pata reclamou por ter mais uma ninhada a ser alimentada. E aquele lá, aquele grandão e feio, bem, aquilo, sem dúvida, é um engano, disse a rainha. A mãe pata, defendendo seu filhote, respondeu: ele não é um engano. Ele vai ser muito forte. Foi só que ele ficou tempo demais dentro do ovo e ainda está meio deformado, mas ele vai se recuperar, vocês vão ver. À medida que o tempo passava, os outros patos atormentavam o patinho cada vez mais. Ele se escondia, se desviava, mas não conseguia escapar. O patinho era a mais infeliz das criaturas. A princípio, a sua mãe o defendia, mas com o tempo ela se cansou daquilo tudo. E um dia, desesperada, ela diz para ele: "Como eu queria que você fosse embora." E assim o patinho acabou fugindo. Com a maior parte das suas penas arrancadas e todo enlameado, ele correu e correu até chegar num pântano. Ali ele se deitou e de vez em quando ele bebia um pouco de água. De longe, dois gansos o observavam e gritavam com desdém: "Ei, criatura horrorosa! Quer vir conosco até o próximo condado? Há um bando de gansas solteiras por lá, prontas para serem escolhidas." De repente, ecoaram tiros e os gansos caíram na água que ficou vermelha com todo o seu sangue. O patinho feio mergulhou para se abrigar. Quando o pântano ficou tranquilo, o patinho saiu correndo e voando a maior distância possível. Ao anoitecer, ele chegou a um pobre casebre. Ali vivia uma velha esfarrapada com seu gato desgrenhado e a sua galinha vesga. A velha achou que estava com sorte por ter encontrado um pato. Ela pensou que talvez fosse até uma pata que botasse ovos. E se não fosse, também poderia matá-lo para comer. E assim o pato ficou. Mas ele era perseguido pelo gato e pela galinha.
Eles o perturbavam o tempo todo. Para que você serve se não bota ovos e se não sabe apanhar camundongos? E o patinho responde: o que eu mais gosto de fazer é ficar debaixo da amplidão do céu, ou debaixo do frescor azul da água. O gato e a galinha não viam nenhum sentido nisso e debocharam dele. O patinho então percebeu que ali também não haveria paz. Por isso ele partiu para ver se as coisas podiam ser melhores em outro lugar. Ele encontrou por acaso um laguinho e, enquanto estava nadando, foi ficando cada vez mais frio. Enquanto nadava, ele olhou para cima e viu um bando de aves voando, as mais lindas que ele já havia visto. Elas gritaram para cumprimentá-lo, e quando ouviu aquelas vozes, o coração do patinho saltou e apertou ao mesmo tempo. Ele nunca tinha visto criaturas mais lindas e nunca havia se sentido mais desolado. Ele girou e girou na água para observá-las enquanto elas desapareciam no céu. Depois ele mergulhou no fundo do lago e se aninhou, trêmulo de frio. Ele sentiu um amor por aqueles pássaros que ele não conseguia entender. Um vento mais frio começou a soprar e foi ficando cada vez mais forte com o passar dos dias, e também já estava nevando. O patinho precisava nadar cada vez mais rápido em círculos para manter um lugar aberto no gelo que se formava. Um dia de manhã, o patinho se descobriu preso no gelo e foi ali que ele sentiu que ele ia morrer. 2 patos selvagens chegaram voando e viram o patinho, mas em vez de salvá-lo, eles disseram: como você é feio, que pena, é uma tristeza, não se pode fazer nada por alguém como você. E saíram voando. Felizmente, um lavrador que passava por ali libertou o patinho quebrando o gelo com seu cajado. Ele levantou o patinho, colocou no casaco e voltou para casa. Na casa do lavrador, as crianças quiseram pegar o patinho, mas ele teve medo. Voou até o telhado, fazendo com que toda a poeira caísse na manteiga. Depois ele mergulhou dentro do balde do leite e, quando ia saindo todo molhado e grudento, caiu no barril de farinha de trigo. A mulher do lavrador saiu atrás dele com uma vassoura, enquanto as crianças riam de toda aquela bagunça que ele tinha aprontado. O patinho saiu agitado e caiu quase morto na neve. Dali, ele foi se esforçando até chegar a mais um lago, a mais uma casa, a outro lago, a outra casa. E ele passou o inverno inteiro assim, alternando entre a vida e a morte. Quando a primavera chegou, a brisa ficou mais suave, a água ficou mais agradável e o patinho feio boiava e abria suas asas. E como eram grandes e fortes as suas asas! Então ele voava com as suas asas, voava alto. Do céu ele via os pomares, os lavradores arando a terra. Ele então avistou um lago e 3 cisnes, as mesmas criaturas maravilhosas que ele havia visto no outono. Aquelas que lhe haviam causado um aperto tão forte no coração. Ele sentiu um impulso de se juntar a elas. E se fingirem que gostam de mim e depois, assim que eu me aproximar, saírem voando às risadas? Pensou o patinho. Ele desceu planando e pousou no lago com o coração batendo forte. Assim que o viram, os cisnes começaram a nadar na sua direção. Sem dúvida, estou a ponto de encontrar meu fim, pensou o patinho. Mas se tenho de ser morto, melhor que seja por essas lindas criaturas do que pela mão de caçadores, donas de casa ou longos invernos. E abaixou a cabeça para aguardar os golpes. Que surpresa! Na imagem, na água, ele viu um cisne de plumagem branca como a neve e os olhos escuros. O patinho feio, a princípio, não se reconheceu, porque era exatamente igual aos belos estranhos, igual àqueles que ele havia admirado de longe. E acabou se revelando que ele era um deles no final das contas. Seu ovo, por acaso, havia rolado para um ninho de patos. Ele era um cisne magnífico. E pela primeira vez, a sua própria família se aproximava dele, tocando-o com cuidado e carinho com as pontas das asas. Eles lhe limparam as penas com seus bicos e nadaram muito ao seu redor para cumprimentá-lo.
Ei, tem mais um cisne! Gritaram as crianças que vieram trazer migalhas de pão para eles. Como costumam fazer as crianças de qualquer lugar, elas correram para contar a novidade. E todos vieram até a beira da água contemplar o novo cisne. Bom, nesse conto do Patinho Feio, que é um conto bastante conhecido, acho que a maior parte das pessoas conhece essa história do Patinho Feio, o que é interessante para a gente começar é que a Clarissa traz a perspectiva da mãe do Patinho Feio, da mãe Pata. E isso é algo que acho que a gente nunca tinha pensado, né? A gente nunca tinha olhado para a mãe Pata. O que é ser a mãe do Patinho Feio? Como é ser a mãe do Patinho Feio? Então, a Clarissa traz essa perspectiva da mãe e ela vai, inclusive, falar sobre tipos de mãe, que é a mãe ambivalente, a mãe prostrada, a mãe criança, né? E é a mãe sem mãe, e a mãe forte, com a prole forte. Então, acho que a gente pode começar falando um pouco sobre essas mães, né, Udai? Ela traz eu achei bem legal, bem diferente, né? Uma versão assim bastante conhecida, só que numa versão com alguns detalhes diferentes, e um deles é essa história da mãe. E é a influência dessa mãe dentro de nós. Não é que ela fala, porque quando ela está falando da mãe, ela está falando de uma mãe internalizada. É uma mãe que nós temos aqui dentro de nós. Ela divide os tipos de mães, mas independente do tipo, é a mãe internalizada, é essa mãe que está aqui dentro da gente, a mãe que a gente carrega. Só que essa mãe que a gente carrega, Lu, é a mãe que a gente se relacionou na vida, não é? Ela foi sendo construída ao longo da vida. Acho que a gente já falou um pouco disso em algum outro conto, mas são as relações com a relação com a nossa mãe e com as mães que de alguma forma a gente se relacionou ao longo da vida, e a gente vai internalizando essa figura materna e passa a ter uma relação com esta mãe interna. É mais ou menos isso, não é o que ela vai falando? É o que na psicologia analítica, para Jung, a gente chama de complexo materno, que é a mãe que eu tenho, a mãe real, aquilo que eu ouvi, a forma como eu fui educada, e aquilo que eu fui criando a partir disso. Então, eu tenho uma mãe que é uma mãe real, mas eu tenho também as outras vozes, outras mães que eu fui criando, e que vai definir bastante a minha personalidade, o meu comportamento, as minhas sensações. Então, sim, acho que dá para a gente olhar nessas duas perspectivas, da mãe, que aí a gente vai olhar para a mãe pata, e o que acontece depois com ele, o que pode ser, o que essa mãe ou essas mães vão, como que elas vão interferir, como que elas vão impactar na nossa vida, né? E na jornada aí do Patinho Feio também. Não tem como a gente não falar dessa mãe externa, né, Lu? Porque o que acontece? Essa mãe externa, a mãe que eu tive, as mães que eu me relacionei, elas foram me construindo. Então, quando você fala disso, assim, são essas vozes que a gente tem aqui dentro, que muitas vezes elas ficam ali. Tem momentos da vida da gente que a gente fica com vários questionamentos, talvez entre até nessa questão da mãe ambivalente. Eu acho que que veio isso agora para mim, né? Quantas vezes a gente fica com aquela coisa assim, naquelas dúvidas, eu quero, mas eu não quero, e a gente fala dessas vozes que ficam aqui dentro, parece que uma parte minha quer determinada coisa, a outra quer outra, e quando a gente vai olhar para o que essas partes estão falando, a gente identifica alguém na nossa vida. Entende o que eu estou dizendo? A gente identifica alguém na nossa vida. Então, quando vai falar dessa mãe internalizada, me passa muito isso. Porque muitas vezes uma coisa que eu vejo que é muito comum
não só em mulheres, porque eu penso que a leitura deste conto, ela até fala das mulheres, das meninas o tempo inteiro, porque é um livro onde ela está olhando muito mais para as mulheres. Mas aqui eu não vejo algo que a gente vai falar só para as mulheres, é algo de pessoas independente de sexo, independente de qualquer coisa. Então, uma coisa que eu vejo muito é quando existem essas vozes pegando, por exemplo, aquelas pessoas que ficam se cobrando o tempo inteiro, que você tem que fazer isso, você tem que... tem pessoas que têm essa coisa de ficar se cobrando o tempo inteiro. E quando a gente utiliza alguma técnica dentro do consultório, algum recurso que você vai mostrar um pouco essas vozes internas, a pessoa identifica alguém ali e muitas vezes é uma figura ou de mãe ou de pai, que era aquela pessoa extremamente exigente, até aquela pessoa super crítica, ou seja, foi a mãe que você internalizou. É a mãe que você internalizou. Então, é essa figura que está aí dentro. Não é? Então, não tem como a gente não falar da mãe externa, que é a Pata, no livro. A gente precisa falar dessa mãe externa para a gente entender essa mãe interna. Para a gente olhar que mãe é essa que eu tenho aqui. Eu acho que vale a pena acho que a gente não precisa ficar citando em detalhes aí passo a passo do que ela fala, mas acho que vale a pena a gente dar uma geral nessas mães, você acha? Sim, eu acho. Essa mãe, bom, essa mãe pata mesmo, que pelo que eu entendi, ela identifica a mãe pata como uma mãe ambivalente. Porque depois ela vai falar da mãe prostrada, ela vai falar da mãe criança e a mãe sem mãe, e a mãe forte com a prole forte. E a mãe pata, a mãe do patinho feio, ela também sofre com a rejeição que ele sofre, né? Porque ela fica também dividida entre eu apoio o meu filho aqui com toda a diferença que ele tem, eu vou bancar isso, ou eu também quero, porque ela, antes de ser mãe, ela é humana, quer dizer, ela não é humana, mas assim, antes de ser mas mãe, se a gente leva para as mães de uma forma geral, né, Lu? A gente antes de leva essa ser mãe, história da Pata para as mães. antes de ser mãe, ela é algo, ela tem ali as questões dela. Então, ela também está sendo rejeitada. Então, ela fica dividida entre apoiar um filho que é diferente, porque isso para a mãe também, aí acho que dá para a gente pensar como é difícil para uma mãe ter um filho diferente, né? Porque existe todo um ideal daquilo que ela espera do filho também. Mas aí acho que quando ela está falando da mãe ambivalente é isso, eu banco essa diferença, eu vou aqui com meu filho, eu também, eu de alguma forma, eu também estou sendo rejeitada porque o meu filho está sendo rejeitado e eu também tenho necessidade de pertencer. Né? Então acho que essa mãe aí do patinho feio está bem aí. Né? Eu apoio o meu filho, eu fico aqui com ele, eu protejo, eu acolho, ou eu sigo o que o social pede, o que o externo, né? A sociedade exige, né? O padrão que é colocado, enfim, no sentido de diferenças. Então, a ambivalência está muito ligada a isso, né? Ou eu fico com ele, ou eu começo a exigir que ele se transforme. Porque é isso que muitas vezes a gente vê as mães, vamos usar as mães, porque a gente está falando de mãe, mas eu vejo isso como os pais de uma forma geral. É isso que exige dos filhos, que eles sejam diferentes, que eles se transformem e que eles se transformem em alguém que eles não é. Então, assim, o que eu apoio o meu filho a ser quem ele quer, minha filha, meu filho, a ser quem ele quer ser, independente de ser o que é esperado numa sociedade, enfim, neste grupo que a gente convive, siga a religião que eu sigo, que a gente vê muito isso, ou eu deixo ele seguir o caminho dele, ou eu mando ele embora daqui. O que eu faço? A mãe ambivalente fica nesta, né? E aí eu acho que vale falar um pouco, Odace, desse sofrimento também da mãe.
de ter um filho, eu já estou pensando aqui, né, num filho que é não só um filho que quer fazer uma escolha diferente do que ela idealizou, mas um filho que realmente é diferente. Por exemplo, como é que é a história da mãe, como é que é o sofrimento da mãe, por exemplo, que tem um filho que é gay hoje? Como é que é para Uhum, essa mãe ter uhum. esse filho que é diferente? E eu estou falando de gay, mas é claro, qualquer outra diferença. E, inclusive, tem uma abordagem que diz que a depressão pós-parto tem muito a ver com isso, com o filho idealizado, a mãe ter que lidar com o filho real, diferente daquele filho que ela idealizou, né? Então, eu acho que vale a gente deixar registrado aqui, e acho que a Clarissa traz isso também, o sofrimento dessa mãe, o sofrimento da mãe que tem um filho diferente. É. Né? Acho que vale a pena. E é claro que tem uma Porque, jornada para essa mãe chegar a ser uma mãe forte sim, e pensar que por que porque ela é ambivalente, talvez ela também não tenha recebido isso, né? Que é essa até mãe no criança. início, aí no início, quando ela fala da pata, ela traz isso. A mãe tem esse momento aí, essa ambivalência, ela tem isso tudo, mas no começo ela faz de tudo para acolher, é sofrido para ela ouvir Uhum, isso. uhum, uhum, uhum. É. Então, é algo Porque tem as que tem que questões ser dela registrado. também, né? Ela, é o amor dela pelo filho, mas também a necessidade dela se aceita, como é que é bancar esse filho, a dor que esse filho vai sentir. Então, acho que é isso que é muito interessante nesse conto na interpretação dela do conto do Patinho Feio, porque ela traz o elemento da mãe também, que normalmente a gente não pensa quando conta a história do Não, Patinho Feio, né? Sem contar que também é uma pata sozinha, né? Não tem a pata e os patinhos ali, o pai também é uma mãe sozinha, né? ausente, né? O pai é É citado um só pai, em determinado momento. É citada a ausência dele, aliás, uhum, 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 não é uma é? mãe sozinha, né? É. E o outro tipo de mãe, A outra mãe é a mãe prostrada, que é a mãe que acabou cedendo às cobranças externas, a cobrança da sociedade, a cobrança de quem está ao redor, não bancou, né? Não bancou, ela está uhum. prostrada, ela entregou e ela fala, inclusive, para o Patinho Feio, olha, melhor você ir mesmo. Essa mãe prostrada, ela é uma mãe que já está muito cansada. E a gente volta um pouco no que você falou desta ambivalência, da ambivalência não, sobre o sofrimento da mãe. Então, esta mãe prostrada, ela já sofreu muito, ela já lutou muito, então ela chega uma hora que ela não aguenta, ela não Uhum, aguenta mais viver essa situação. E aí ela fica cansada, ela está exausta. É por isso prostrada, como se agora eu não tenho mais nada para fazer. Porque uhum. assim, é como se eu não tivesse mais recursos, não é? Então, assim, aí ela cede. E é isso que acontece quando a gente cansa, quando a gente não tem mais saída, quando a gente não tem, assim, a gente não tem mais recurso, a gente não sabe mais o que fazer. Não é uma simples entrega, assim, não, eu não quero. Eu não consigo. Acho que a mãe prostrada é assim, eu não consigo mais. Eu já usei todas as ferramentas e eu não consigo mais. Então, vai, né? Acho que é diferente da mãe, que ela vai falar depois, que é a mãe criança e a mãe sem mãe. Um pouco diferente, né? A mãe criança que ela fala é aquela imaturidade, ou até assim, ela não recebeu também. Ela não recebeu isso, é a mãe sem mãe. Ela não tem recurso, porque não é que ela cansou, é que ela já não tem. Ela já não sabe o Ela que não fazer. Então, recebeu, e vem naquela história que a gente só dá aquilo que a gente tem, né? isso, isso. Não é que ela cansou, ela nem tentou porque ela já não tem, né? É como se... Aí a Clarissa fala da mãe que tem um filho ali, mas é como se ela estivesse brincando, né? Com uma boneca. Ela não tem noção da seriedade disso, né? Do compromisso que tem que ter com isso e do trabalho que isso dá. Ela não tem, parece que ela não tem muito envolvimento também. É uma coisa Acho meio... que
Eu acho que a gente pode pensar, trazendo aqui isso que ela fala, não sei se faz sentido, mas o que passa para mim são Uhum, essa mãe sem mãe, essa mãe criança, é aquela que, de certa forma, delega o cuidado para o outro. uhum, Ela acaba uhum, delegando o cuidado para o uhum. outro. Então, eu fico pensando em algumas mulheres que têm um filho atrás do outro, mas não cuida de nenhum. Sabe, eu fico Uhum. pensando, sabe essas que dá para a mãe, para a própria mãe cuidar, enfim, tem mulheres que têm um filho atrás do outro, só que ela não cuida de nenhum. Me passou um pouco isso. Eu não sei se faz sentido ou se eu estou falando uma coisa nada a ver, mas é porque, de certa forma, assim, ela delega, a mãe criança, ela, primeiro que ela não teve Sim, a mãe, ela também não foi cuidada. é, Então, ela também vai ter muita dificuldade de cuidar se ela não aprendeu isso. E quando a é. gente fala que ela não aprendeu com a mãe dela, mas ela não aprendeu com a mãe dela, mas também ela não aprendeu com nenhuma outra mãe. Isso, Não isso. necessariamente, às vezes eu não tenho uma mãe que cuida, que protege, que traz essa mulher selvagem, que traz essa força para me ensinar, só que eu convivo de alguma forma com várias outras mães, e a Clarissa traz isso para a gente, que a Isso. mãe são todas as que a gente convive, não é? É. Então, É. eu não aprendi com nenhuma outra mãe, Uhum. não é? Então, eu não aprendi com ninguém. Então, eu não consegui internalizar uma força. E aí eu não sei cuidar. Eu também não sei fazer. Então, eu delego para o outro este cuidar. E se eu trago pensando numa mãe interna, que é uma mãe criança, eu também provavelmente vou ser aquela pessoa que delego que o outro cuide de mim, que delego minha Uhum. vida na mão do outro, toma conta Uhum. de mim. E fico pedindo esse cuidado o tempo inteiro. Não sei. Foi um pouco do que eu entendi dessa mãe. E eu acho que tem uma coisa que é É. importante também a gente falar, Lu, que quando a gente está falando de mãe, a Clarissa traz para a gente que mesmo que você não é mãe, a gente não está falando necessariamente da mãe de uma criança, não é? Uhum. Como você vai ser mãe aqui dentro dos seus projetos, porque assim, quando você cria algo, aquilo que você criou é um filho seu, É. É. não é? Ah, eu Daquilo que escrevi está um sob a tua livro, responsabilidade. É. aquele livro é meu filho. Né? Isso. Você tem um novo projeto, aquele projeto é um filho que você dá à luz. Não é? Então, é exatamente isso que ela fala. Então, como que você se relaciona? Você se relaciona com este seu projeto, com este seu filho, a partir dessa mãe internalizada, que pode ser Uhum. esta mãe criança, como uma mãe prostrada, como uma mãe ambivalente, como uma mãe forte, né? Que a gente não falou Ela ainda da mãe forte. o que a gente precisa para encontrar essa mãe forte, né? Mas a mãe criança, só para fechar essa parte da mãe criança, quando a gente está falando mãe criança, não tem necessariamente a ver com a idade, né? Porque pode ser que você tenha um filho muito jovem e que você tenha psiquicamente um amadurecimento. Sim. Então, é o psiquicamente criança, né? Aquela mãe criança psiquicamente, ela não cresceu psiquicamente, ela não cresceu, ela não amadureceu. Então, isso é em qualquer idade, né? E pode ser não. É bem provável que ela não tenha crescido, não tenha amadurecido, porque ela não teve uma mãe para cuidar e fazer com que ela crescesse. Eu acho que é Sim, esse o sentido, né? eu acho que E o que sim. e Mas eu quando acho ela que vai assim, fala da forte. Não, fala da forte, Lu. Você vai entrar na tá, forte, né? tá. E aí a mãe forte, como é que a gente faz para ter uma mãe forte e ter uma prole forte se a gente teve uma mãe externa que era uma mãe criança ou que era uma mãe prostrada, né? Que a Clarissa traz para a gente que existem outras formas, que é assim, tá bom, então eu cresci, eu já sou adulta, eu já sou mãe, inclusive, só que eu não é necessariamente na minha mãe externa, na minha mãe real, que eu vou encontrar o recurso. Se eu não encontrar, eu vou buscar em outros.
eu vou estudar, eu vou buscar outras pessoas, eu vou buscar informação, eu vou crescer, eu vou me desenvolver para me tornar essa mãe forte. Então, eu preciso criar essa mãe forte dentro de mim para eu me tornar uma mãe forte também. E como que eu crio isso se a minha mãe foi uma mãe prostrada? Eu vou procurar em outros lugares, em outras mulheres, em outras, né? Existe um mundo aí para a gente buscar isso, para a gente amadurecer, não é? Acho que é isso que ela fala, né? E essa mãe forte, quem é? É aquela mãe, é a mãe que traz essa coisa da selvagem, da mulher selvagem muito mais forte, né? Essa é a mãe, essa é a mãe forte. Ela traz essa mulher selvagem aí dentro dela, ela traz uma força muito grande. E quando a gente pensa nessas mulheres e nessas mães, eu acho que é legal a gente começar a pensar que isso não é culpa da sua mãe ou de você enquanto mãe, é uma coisa que que vem de geração para geração, coisas que a gente está carregando de muitas mães, não é? Eu acho que isso é legal a gente olhar e ter claro, que a gente vai carregando de muitas mães, né? E tem famílias de mulheres muito fortes, mães que trazem uma força muito grande, e aí a filha provavelmente vai ser uma filha muito forte. E não significa, eu estou aqui pensando, né, Lu? Não significa, porque eu estou buscando aqui pensando na minha mãe. Minha mãe era uma mulher muito forte, ela tinha essa força. Eu vejo ela assim, por mais que ela venha de uma geração onde tinha algumas características aí desse mundo patriarcal. Não tem como fugir, não tinha como fugir disso, mas ela tinha essa força muito grande dessa mulher selvagem, dessa intuição, dessa independência muito forte, e vem de uma família, né? Eu tenho uma família de mulheres muito independentes e muito fortes. E ao mesmo tempo, né, eu me tornei essa mulher, que eu me vejo como uma mulher forte, mas isso não significa que a minha mulher selvagem, eu levei tempo para fazer um contato real com ela. Não sei se dá para entender o que eu quero dizer. O fato de eu vir de uma linhagem de mulheres com muita força, e que isso até um certo ponto teve um lado positivo na minha vida, mas teve um lado que não foi tão positivo, que eu fui trabalhar nas constelações. Só quando eu conheci as constelações que eu fui trabalhar isso, porque esse lado da mulher era tão forte e que vinha da família da minha mãe, das mulheres da família, da linhagem da minha mãe, com uma força tão grande que tirava totalmente a força do homem, a força masculina. Tive que tomar muito meu pai e a força de pai nos exercícios e nas constelações. E ainda estou aqui, ó, tomando essa força aí que vai muito tempo, porque esse lado da mulher é muito forte. Então tem seu lado, eu não sei se eu estou fugindo do que a gente está falando, mas tem seu lado positivo, mas também tem esse lado que no meu caso eu tive que desenvolver muito. Então a gente tem que dar espaço para tudo, não é? E a mulher e com isso a mulher selvagem eu estou dando espaço, começando a dar espaço para ela nessa construção que a gente está aqui. Mas, assim, ó, só para... Não quero me prolongar mais ainda do que a gente está aqui. A mãe, né? Porque tem coisa pra caramba. Mas, assim, não é muito diferente da minha família também, viu? A minha família é uma família quase que tem muito mais mulher do que homem, e mulher também com essa força aí que você está dizendo. Mas isso, do contato com a mulher selvagem, é porque agora, né, é claro que a gente está muito mais trabalhando muito mais isso na gente mesmo, com a releitura desse livro, mas acho que é algo que a gente ainda não tinha nomeado. Porque quando essa força feminina, quando a gente fala, né, eu venho de uma linhagem forte, eu tenho algo, eu sinto que eu tenho isso como mulher, é porque a gente só não sabia que isso era a natureza selvagem, a mulher selvagem. Eu acho que a gente está conseguindo
identificar isso, trazer isso para a consciência, né? E também, outra coisa, agora para fechar mesmo, que mesmo que as nossas mães, as nossas avós tenham tido uma vida muito mais submissa por conta Do desse patriarcado, né? patriarcado, isso não significa que elas não foram fortes dentro do que elas fizeram. Né? Não é porque assim não tiveram mais liberdade, mais autonomia, mas naquilo que elas fizeram com muita força. Então, acho que é por isso que a gente consegue ver essa força nas mulheres, né? E é isso. Sobre as mães. Tem mais alguma coisa? Eu acho que sobre as mães que ela fala é isso. E eu acho que o que tem de bastante importante de olhar para todas essas mães, pensando que assim, a partir dessa relação com a sua mãe e com as mães que foram passando aí pela sua vida, como tá? Que mãe é essa que você tem aí dentro de você? Né? De que forma você se relaciona? Que mãe é você? Com o seu filho, se você tem filho, ou com os filhos que você tem criado. Eu acho que é isso, o convite que eu penso aqui é a gente olhar para a nossa mãe interna. A relação que eu tenho aqui com a minha mãe interna, de que forma eu me relaciono com os meus projetos, com os filhos que eu tenho. É isso. É isso, né? Eu acho que das mães, sim. E aí a gente entra agora já falando da história do Patinho Feio da forma mais convencional que normalmente a gente faz. Que é a questão, acho que a grande questão dessa história é a rejeição. Aliás, esse capítulo e esse conto, ele fala muito sobre rejeição e exclusão. É a questão mais forte aí nele, né? É quando o Patinho Feio percebe que ele é muito diferente dos outros e não é aceito da forma como ele é. E aí ele passa a buscar um lugar onde ele se sinta acolhido, onde ele se sinta aceito da forma como ele é. Né? Ele é diferente dos outros, mas ele até poderia continuar ali, se ele fosse aceito. Né? Mas ninguém aceita a diferença dele. Então ele começa a buscar o lugar dele na vida, que acho que é o que a gente faz também, a gente começa a buscar o nosso lugar no mundo, né? E ela começa até o livro falando sobre isso, né? O livro não, o capítulo falando sobre isso, falando sobre a criança rejeitada, é isso, né? Assim que ela chama a criança rejeitada, que é exatamente isso, né? O quanto ele foi rejeitado, o quanto ele não foi aceito por ele ser diferente. E como é difícil, né? Essa aceitação, é que vem para mim uma coisa assim, quando a gente pensa que a criança, ela não só a criança, nós temos a necessidade de sermos aceitos. Existe isso que é do ser humano, é uma necessidade de aceitação. E a criança, né, o Bert Hellinger, ele fala que a criança, desde o momento em que ela nasce, ela luta para pertencer àquele sistema, para pertencer àquela família, e ela precisa, para se sentir pertencente, para ter essa sensação de pertencimento, ela precisa se sentir aceita. Se ela não se sente aceita, ela não tem essa sensação de pertencimento. E é o que acontece ali com o Patinho Feio. Ele se sente rejeitado o tempo inteiro. Desde o momento que nasce, desde quando ele está no ovo. Esse ovo é um ovo esquisito. Não é? E assim, o que acontece com ele, que é o que acontece com nós, é que quando o outro não aceita a nossa diferença, a gente também passa a não aceitar. Não é que a gente passa a não aceitar, é que a gente começa a querer negociar, né, com o outro, eu começo a fazer concessões daquilo que eu sou para me tornar igual ao outro. Então, eu sei que eu sou diferente, mas eu começo
Não, eu vou tentar fazer igual aqui, eu vou tentar ser igual. Ser como o outro, né? Ser como o outro para ser aceito. E olha como é difícil isso, porque às vezes está na cara que você é diferente. Está muito na cara. O Patinho Feio assim, ele era diferente, ele não era só diferente. A diferença dele estava escancarada, né? Estava escancarada o tempo todo. E mesmo assim, ele querendo pertencer, o outro rejeitando e ele buscando um lugar, buscando aceitação. Que é o que se a gente não se der conta, a gente passa a vida fazendo isso. Sim, Buscando a aceitação. isso é uma coisa muito comum. Isso que você está falando, Lu, é bem legal, porque assim, quantas vezes as pessoas não chegam num grupo, chegam num lugar e ela insiste em permanecer com aquele grupo que não tem nada a ver com ela. E muitas vezes dá um jeito de se moldar e ser. Assim, eu vejo muito isso até com adolescentes, não é? Não acontece só com adolescentes, mas eu vejo muito isso com adolescentes que dizem assim: em cada lugar eu sou de um jeito. Por quê? Porque neste grupo eu tenho que ser, neste eu tenho que ser. E, na verdade, em que grupo você pertence? Porque por mais que eu possa não ter o mesmo comportamento quando eu estou num ambiente de trabalho, quando eu estou com os amigos, quando eu estou com a família, por mais que a gente se comporte de formas diferentes, tem uma essência que é minha, que está sempre ali, presente. Não é? Tem aquele jeito meu de ser que está igual em todos os lugares. Mas agora tem pessoas que elas esquecem de quem ela é, como o Patinho nem sabia quem ele era. Esquece quem ela é para ser o que ela imagina que o outro espera dela. O que ela imagina que o outro está esperando naquele grupo. E ele insiste ali. E ele insiste. E a dificuldade que tem de mudar, que quando ela fala ali das más companhias, essa dificuldade que tem de mudar. Não é? Isso que ela fala? Acho que, não sei, acho que tem a ver com isso, né? Que ela fala que você acaba permanecendo nos grupos e quando você, assim, sei lá, vou trazer assim até para outras situações, né? Você tem um relacionamento e busca sempre relacionamentos muito parecidos, por mais que você reclame daquele tipo de pessoa, mas você busca sempre assim. Que dificuldade que você tem de mudar, de sair do lugar que você está? Ou você está num trabalho e você reclama daquele trabalho, porque eu não gosto do chefe, porque eu não gosto disso, só que você não sai do lugar, você nem mesmo manda o currículo para outro lugar para buscar. Assim, o que te prende no lugar que você está? Qual que é a grande dificuldade de você buscar algo novo, de você buscar um grupo novo? O que tem ali que você precisa permanecer? Não é? Tem isso, esse não conseguir mudar, esse não querer mudar, porque, bom, como é que é aquele ditado que diz? Como é que é o ditado? Peraí, deixa eu lembrar. Não, peraí. Me fugiu, mas tem muito a ver com isso. Não vou falar do ditado, então, vou falar outra coisa. Ai, que pena. Ai, que pena, gente. Como que é? Não vou lembrar. Tem a ver com isso, com esse não querer, não conseguir mudar, mas também porque quando ela está falando das más companhias, né? Assim, ele nem sabe também, você até falou isso, ele nem sabe quem ele é, ele só sabe que ele não tá se achando ali, que ele não pertence àquele lugar, mas ele também não sabe quem ele é. Então, quando a gente vê isso, né, pessoas pulando de um relacionamento para o outro e que muda só o nome, mas a pessoa é igual, ou o trabalho, é porque não tem nem um autoconhecimento, não consegue nem entender quem a pessoa é, o que ela busca, qual é o grupo que ela pertence. Ela sabe que ali não é. E na jornada do Patinho Feio, ele também, assim, ele ainda não sabe quem ele é,
Mas Uhum. ele sabe que ele não se sente bem em alguns lugares. Não, aqui também não tá bom. Não, aqui também não tá bom. Mas ele não sabe ainda o que ele é. E como é que ele vai fazer para encontrar o lugar se ele não sabe nem o que ele é? E é um pouco do que a gente faz também, né? Quando a gente sai, você falou do relacionamento, então eu vou trazer esse exemplo porque acho que dá para entender muito isso. Eu saio de um relacionamento que eu não tô feliz, que eu não tô bem, que não deu certo, e eu pulo para outro sem nem parar para me conhecer, sem nem parar, sem dar um tempo para mim, não, deixa eu ficar um pouco aqui comigo, para eu entender, né, o que eu quero, o que eu estou fazendo de que é legal, que não é legal. Então é isso, é essa busca, mas sem saber o que é. E vocês estão percebendo que este conto tem muitas coisas para serem ditas, para ser vista, então tem muita coisa ainda para a gente falar. Mas nós vamos encerrar essa primeira parte por aqui. Espero vocês na segunda parte deste capítulo. Até lá!